Então, boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Eu sou a Rúbia, eu faço parte do Literaria junto com a Roberta, a Giovana e a Rafaela, e esse é o nossa segunda edição do Literaria. Temos como tema Mulheres na Literatura, e hoje, em especial, é nosso último encontro do ano. Nós vamos encerrar o Literaria esse ano, tem mais ano que vem, mas esse ano é o último, e é um encontro muito, muito especial, porque, como a Giovana já falou, o Literaria nasceu numa aula da professora Juliana, né? Foi lá que a gente teve a ideia, a gente começou a criar o projeto, e foi ali que foi o pontapé inicial. Então, obrigada, professora. Suas aulas são muito importantes. Quero agradecer a todos, né? Agradecer o nosso coordenador, Rogério, pelo suporte, agradecer a equipe de extensão da FAI, que está aí com a gente desde o começo do ano nesse novo modelo. E vou apresentar para vocês, então, um pouco da professora Juliana, que é essa professora querida e que a gente sente muita falta dela, né, nas nossas semanas. Obrigada. A prof. Juliana tem licenciatura em português e inglês pela Faculdade Estadual de Filosofia e Ciências Letras de Cornélio Procópio, especialização em marketing e desenvolvimento gerencial, mestrado em educação pela Tuiuti do Paraná, doutoranda do Programa de Comunicação e Linguagem da Universidade Tuiuti do Paraná, e atualmente ela ministra aulas nos cursos de graduação de Letras, Pedagogia, Direito e Arquitetura na FAI, e atua como orientadora e avaliadora de monografias dos cursos de pós-graduação da FAEL. Ela tem experiência na área de educação em diferentes níveis e contextos. Então, essa professora maravilhosa, com esse currículo brilhante, vai falar hoje sobre a autora nigeriana, negra, feminista, Chimamanda, e eu estou ansiosa por esse encontro. Seja bem-vinda, professora, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Rúbia, obrigada pela apresentação, muito, né, é muito gratificante, né, saber que esse projeto maravilhoso, né, surge nessas discussões, nas nossas aulas, né, como eu falei, eu né, sinto orgulho, né, de fazer parte, e mais um ano, como é a nossa segunda edição, eu estou encerrando novamente, né, como eu sempre digo, me deixem por último por causa do doutorado, que eu não termino nunca, mas o ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui na mais uma edição, né, e talvez eu não precise ser a última, né? Mas assim, gente, eu quero agradecer imensamente a presença de todos, né, vocês aqui, a participação de vocês nesse momento, e eu espero, né, contribuir, né, com essa troca, né, de hoje. Como a Rúbia falou, nós vamos abordar aí hoje uma autora nigeriana, a Chimamanda, fantástica, maravilhosa, uma mulher assim que uma representatividade, né, que traz aí o protagonismo que muitas mulheres, que muitos negros acabam perdendo, né? Então, nós vamos tentar fazer essa contribuição hoje, ok? Então, muito obrigada pela apresentação. Deixa eu só, então, compartilhar com vocês aqui a minha tela para nós iniciarmos. Enquanto a professora compartilha a tela, eu esqueci de dar dois avisos importantes. Eu peço a todos que deixem seus microfones desligados, e no final a gente vai ter um tempinho para as perguntas, então podem mandar no chat ou ativar o microfone um de cada vez. É isso. Ok. Bom, primeiramente, gente, tem uma das questões, né, que eu falo, a leitura mas, né, tem algumas questões que eu esbarro, né, principalmente na pronúncia, né, de algumas expressões, né, que são
típicas, né, da comunidade, né, nigeriana, né, lá também são várias comunidades étnicos raciais totalmente diferentes, né, então, assim, a pronúncia de algumas palavras, né, podem, né, ficar ali um pouco comprometidas, tá? Bom, então, Chimamanda Ngozi Adichie, né, é a nossa estrela de hoje. Então, antes de começar a falar, né, sobre ela, eu fiz um levantamento, assim, de palavras, são palavras-chave nas obras, na vida, né, dessa autora, e que faz parte da nossa vida, né, muitas delas fazem parte da nossa vida também, né, então, uma das características da Chimamanda são as histórias, né, ela adora contar histórias, né, e como todos os seres humanos, nós adoramos também ouvir histórias, né, e gostamos de contar, porque cada um de nós, né, nós temos as nossas histórias, né, sejam as histórias da nossa família, sejam as histórias, por exemplo, dos nossos nomes. Então, quando a gente conta história e a gente se identifica nessa história, né, aquilo passa a ter uma significação, né? Mas, né, a Chimamanda, ela traz uma questão bem intrigante, né, que é o perigo, né, de uma história única. Então, o que ela vai trazer aqui é uma reflexão do que nós precisamos cuidar enquanto adultos, quando estamos contando uma história para uma criança, né? Como professores, né, que tipo de histórias eu estou levando para os meus alunos, né? Então, ela fala, a partir das histórias, né, ela lança ali questões sobre a identidade, né, não só da pessoa, de um país, de um continente, ela fala do protagonismo, né, a questão, né, gente, principal ali, de você ser parte, de você fazer parte, né, de um grupo, né, e não ser ali criticado, né, desvalorizado, né, por fazer parte, por exemplo, de um subgrupo, como ela utiliza, né. O forte, né, da Chimamanda é o trabalho com a questão do gênero, né, ela é uma feminista fantástica, ela tem frases impactantes, né, desde que eu sou uma feminista que adora usar batom vermelho, né, então uma coisa bem interessante, assim, ela tem a questão de realmente conquistar esses direitos, né, e além, né, de tudo, essa questão da raça, que ela também, né, ela acaba trazendo também, né. A questão também, uma outra situação que ela aborda, né, é o eurocentrismo, né, essa questão da história, né, ou das situações serem valorizadas só, né, pela parte europeia, pelos brancos, como ela diz, né. Então, ela como vem lá, né, ela é da Nigéria, né, então, assim, ela nasce depois da guerra que nós tivemos lá, da da Guerra de Biafra, mas ela traz em todos os seus romances ali, né, em todos os seus contos, em todas as suas palestras, né, essa questão dos estigmas, né, que a guerra acabou deixando, tá? Ela fala dos direitos, da equidade, né, do empoderamento, né, e ela fala principalmente também da importância dos meios de comunicação de massa. Então, assim, aqui tem algumas das questões, né, dos tópicos que a gente vai precisar rever, mas uma das coisas que é interessante é que ela aborda sempre tudo por meio das histórias, tá? Bom, uma questão que eu gostaria de apresentar, né? Então, aqui eu trago algumas imagens, né? De onde são essas imagens, né? Vejam a beleza, né? A, as cores, né? Então, quando eu trago aqui, né? Aqui são fotos, né, da Nigéria, tá? Aí, logo em seguida, eu trago estas, tá? Qual né, dessas duas imagens aqui, dessas dois slides, deles, você, tá aí, do outro lado, tem sobre a história da Nigéria? Esta, você
conhece essa Nigéria pelas histórias que você ouve, pelo que você lê, pelo que a mídia passa, ou você, né, conhece mais essa Nigéria? Então, aqui começa uma reflexão, né, que a própria Chimamanda coloca, né? Então, o perigo de uma história única, né? A gente sempre enxergar ali, né, como ela sempre diz, na Nigéria, né, tem uma vaga de emprego para centenas de pessoas, sim, né? Tem pobreza, sim, mas também tem coisas boas. Por que nós não conhecemos esse outro lado também? Então, isso é uma questão, né, que a gente, né, enquanto professor, enquanto formador de opinião, a gente às vezes não se dá conta, né, dessas questões. Então, por que apresentar só um lado? Né? A mesma coisa acontece com a questão, por exemplo, dos indígenas, né? Que imagem você faz do indígena? Né? E como que é realmente? Né? Qual é a verdadeira história? Ou qual é o outro lado da história, não que, que seja mentira. Então, essa é uma reflexão. Tá? Bom, como a Chimamanda, ela aborda muito a questão da história, né? Então, aqui tem um mapa da Nigéria, e o que eu gostaria que vocês observassem? Que aqui nós temos duas grandes comunidades, tá? A Ibu, tá? Que é onde a Chimamanda nasceu, né? E Hausa, tá? Então, assim, quando a Nigéria, a partir de 1960, se tornou independente, né? Em 66, 67, iniciou-se uma guerra, né? E uma guerra que foi uma guerra interna, foi justamente, né, com essas duas comunidades, né, por questões de diferenças étnicos também, tá? Vamos saber um pouquinho sobre isso, né? Então, a independência aconteceu na década de 60, né? E o que acontecia? Aqui, né, as duas comunidades, né, queriam, né, transformar ali a República de Biafra, né? Então, por isso que é conhecida como a Guerra de Biafra, certo? Então, a guerra começou em janeiro em 1967 e terminou em 70. Né? Foi um conflito étnico, e que as principais causas foram religiosas, né? Uma das comunidades tem o islamismo, o outro cristianismo, né? Essas tensões culturais, econômicas, né? Também uma região muito rica do petróleo ali, né? Da extração do petróleo. Então, essas foram algumas causas, né? Referentes a esse conflito. Né? O fim da guerra foi em 1970, como eu já falei, em janeiro, mas assim, gente, morreu aproximadamente 1 milhão de pessoas, né, e né, então, desde a década de 70, né, então, o país carrega, né, essas sequelas, né, em relação a essa guerra. E assim, ó, a comunidade que foi mais sacrificada foi a de Ibu. Tá? O que eles fizeram? Eles, inclusive, fecharam os territórios para que as pessoas não recebessem alimentos. Então, muitas pessoas morreram de fome, tá? Muitas pessoas morreram de fome. Então, foi uma guerra, e isso, o que mais chama atenção, foi uma questão interna. Tem algumas fotos, né, como a gente diz, o perigo de uma história única, mas essa aqui né, o retrato aí, da desnutrição, do descaso, né, e é o que a Chimamanda vai abordar em seguida. Aqui nós temos a bandeira da República de Biafra, né, depois eu vou falar um pouquinho, tanto é que o livro, né, que nós selecionamos aqui para a nossa discussão de hoje, Meio Sol Amarelo, ele tem, né, justamente relação com esse símbolo, né, da bandeira, tá? As cores também, vocês vão ver que vão estar bem presentes na capa, né, da primeira edição do livro. Bom, quem é Chimamanda? Eu achei interessante pegar aqui ela se apresentando. Então, ó, imagine como é ser uma mulher negra. Uma mulher negra e africana morando nos Estados Unidos e vivendo uma profissão que é dominada por homens. Esta é Chimamanda Adichie,
Ngozi Adichie, tá? Então, é assim que ela, né, se autodefine, né? Uma mulher, mas uma mulher negra, morando nos Estados Unidos e ainda vivendo uma profissão que é dominada por homens, né? Então, aqui a gente já tem o encantamento por ela vai aumentando, né, a cada vez que você faz uma leitura, né, que você tem um contato com os escritos da Chimamanda. Atualmente é uma das maiores vozes da literatura africana, né, principalmente, né, na nossa literatura, no aspecto da feminista, né, ela traz ali muitas questões de direitos, né, quebras de paradigmas, né, e ela é nova, né, gente, ela nasceu em 77, né, então ela já tem aí, ela tem como ela disse, né, eu nasci após a guerra, 7 anos depois, né, mas ela carrega muito ainda essas sequelas, né, que foram deixadas pela, né, a própria família passou. Aos 19 anos, então, foi para os Estados Unidos, depois eu vou passar um videozinho dela, não vídeo não, videozinho, olha só, eu falando videozinho da Chimamanda, não, uma palestra fantástica que se transformou num livro, né, que é O Perigo de uma História Única, que ela conta como que foi, né, a leitura que as pessoas faziam dela, pelo fato dela ser nigeriana, né? Então, aos 19 anos ela foi para os Estados Unidos, ela começou estudando medicina na Nigéria, mas ela acabou, né, ganhando bolsa, foi para os Estados Unidos, né, e lá ela, né, coloca, esperavam alguém muito pobre, sem estudos, com dificuldades no idioma. Então, essa é a primeira leitura, né, que ela fala. Ela formou-se em comunicação e ciência política e fez, né, o doutorado, né, com o título, né, O Mito da Cultura. Bom, aí aqui tem uma pergunta que, entre as várias entrevistas, né, as quais a Chimamanda já concedeu, uma das jornalistas fez essa pergunta e eu achei muito característico com o que nós vamos falar aqui hoje, né? Então, a pergunta é a seguinte: os críticos tendem a classificá-la como uma autora nigeriana, feminista, ou mesmo uma escritora afro-americana. Você acha que tais generalizações podem ser redutoras? Ou você vê a categorização como algo positivo, no sentido de que ser a nova voz da literatura nigeriana, por exemplo, pode inspirar escritores nigerianos mais jovens a seguir seus passos? Então, assim, como ela fala, né, desse perigo, dessa história única, né, e aí aqui a autora, a jornalista usa a expressão categorização, né, então a própria Chimamanda fala que o perigo de que se categorizar, né, é a criação de estereótipos, né, então, aí nós vamos ver o que ela respondeu, hein? Ela fala, as generalizações são sempre redutoras, eu acho, porque elas reduzem você de um todo a uma mera parte. Eu sou nigeriana, feminista, negra, Ibo e mais, mas quando sou categorizada como uma, torna-se quase impossível ser vista como todas as outras, e acho isso limitante. Então, ela fala, né, dessa questão das generalizações, dessa questão da categoria, né, e que vai cair nesse estereótipo, né? Então, aí depois ela continua, fazer parte de um grupo subrepresentado traz consigo uma sensação de nós, que é por isso que sinto um orgulho estranho quando um Ibu, ou um africano, ou afro-americano, ou uma mulher, ou um nigeriano, se saem bem. Suponho que a categorização pode ser positiva desta forma. Então, quando ela vê um subrepresentante, né, então isso é interessante, daí ela fala também, aqui eu só fiz um recorte, né, da resposta, mas só para vocês entenderem, né, como a Chimamanda, ela cuida, né, com essa questão de você julgar, né, antes mesmo de conhecer as histórias em si, não a única história. Bom, eu vou falar um pouquinho rapidamente as obras, e assim, ela tem
5 livros publicados, mas, né, nós já temos alguns que, um deles, né, que fez parte de primeiro foi uma palestra que ela deu, e que se transformou num livro, né, mas assim, eu vou falar rapidamente, né, de cada um deles aqui. O primeiro, que foi escrito em 2003, que é chamado de Hibisco Roxo. Então, assim, o que é interessante lembrar, né, que todas as obras da Chimamanda, ela não deixa de citar o feminismo, ela não deixa de citar a questão do gênero, da raça, tá? E ela não deixa, né, de citar as questões de sequelas pós-guerra, de sofrimento. Mas o que chama atenção em todos os romances dela? Os protagonistas, né, eles são diferentes, para que a história que ela conte não seja só na visão de uma dessas pessoas, né? Então, por exemplo, aqui o Hibisco Roxo é contado na visão de uma adolescente, né? E o pai dela é um católico extremista, né? Então, ela ali é mostrado também, né, a questão, né, de como a língua, por exemplo, a inglesa é mais valorizada que a própria língua que falavam na comunidade. Então, aqui tem um fragmentozinho. Papa quase nunca falava em Ibo, embora já e eu usássemos a língua com mama quando estávamos em casa, ele não gostava que o fizéssemos em público. Precisávamos ser civilizados em público, eles nos diziam. Precisávamos falar inglês, né? Então, assim, aqui, né, ela já traz, né, porque o inglês, só o inglês é de povo civilizado, a nossa língua não é, né, isso dentro da própria casa, né? Então, ali, o que é interessante a gente observar, que a construção, né, do imaginário social é muito forte, né? Então, isso é passado, né, desde criança para todos. O segundo livro, na verdade, é o Meio Sol Amarelo, que é o que eu vou falar mais para frente, tá? Que é de 2008. E depois, o terceiro, nós temos aqui o No Seu Pescoço. Aqui são contos, tá? São 12 contos e também com temas racismo, imigração, choque de cultura, machismo, conflitos, né, existentes em seu próprio país, né, porque como nós vimos, a própria guerra de Biafra foi, né, um conflito interno, tá? Americana, né, esse aqui também, esse livro é de 2013, aí, assim, ela fala que para esse título não tem uma tradução, né, porque ela é como se a pessoa, né, saiu da Nigéria, foi para os Estados Unidos, e lá ela ficou com alguns sotaques, né? Então, o americaná é como se fosse um sotaque dentro do nigeriano, né? Quando tem o contato com a cultura, né, dos Estados Unidos ali. Então, aqui tem um fragmento. Todos entendiam o que era fugir de uma guerra, do tipo de pobreza que esmagava a alma das pessoas, mas não conseguiam entender a necessidade de escapar da letargia opressiva da falta de escolha. Não conseguiu entender por que as pessoas como ele, criadas com todo o necessário para satisfazer suas necessidades básicas, mas chafurdando na insatisfação, condicionadas desde o nascimento a olhar para o outro lugar, eternamente convencidas de que a vida real acontecia nesse noutro lugar, agora estavam resolvidas a fazer coisas perigosas, ilegais para poder ir embora. Então, aqui ela vai falar justamente dos imigrantes, né? Então, como eu disse, todos os livros dela, né? E assim, gente, é uma leitura tão envolvente, que você acaba fazendo assim, né, num curto espaço de tempo, né? E você fala, poxa, mas já acabou, né? Então, esse é mais um dos livros. Sejamos todos feministas. Esse livro é de 2015, né? Então, aqui também é um dos livros, né, muito conhecidos dela, e que ela traz ali, né, muitas sugestões, né, e exemplos também, né, em relação à questão
do papel, né, da mulher. Então, aqui também tem um fragmento. Sabia que por ser mulher, eu automaticamente teria que demonstrar minha capacidade. Estava com medo de parecer feminina. Estava com medo de parecer feminina demais e não ser levada a sério. Queria passar batom e usar uma saia bem feminina, mas desisti da ideia. Escolhi um terninho careta, bem masculino e feio. Né? Então, assim, mesmo, né, essa questão do gênero, né, as escolhas ainda podem, né, denotar ali um certo preconceito, né, então é isso que ela aborda aqui também. Bom, e aqui nós temos esses dois livros, né, Para Educar Crianças Feministas, na verdade, é uma carta que ela escreve, né, com, acho que são 15 conselhos que ela dá para uma amiga manda uma carta para ela e fala, Chimamanda, eu tenho uma filha, como é que eu faço para criá-la, né, feminista, né, e aí ela manda sugestões, né, desde a questão do casamento, a questão dos brinquedos, né, quando são crianças, a questão dos próprios comentários que os pais fazem, isso não é coisa de menino, isso não é coisa de menina, né, então, assim, é uma leitura também, gente, encantadora, e hoje a Chimamanda tem uma filha também, né, então ela quando ela escreveu, ela ainda falava, quero ver como eu vou educar a minha, né, e o perigo de uma história única, né? Esse é de uma palestra, que depois eu vou passar um pedacinho aqui para vocês, que fala justamente né, desse perigo, né, de você conhecer só um lado da história, né, de um povo, principalmente. E a nossa obra de hoje, Meio Sol Amarelo, né, de 2006, né, foi o segundo romance dela. Então, aqui, se vocês observarem, nós temos justamente na capa as cores, né, da bandeira da República de Biafra. Né? Então, aqui nós temos, né, o sol, né, e aqui nós temos várias analogias, né, em relação ao próprio sol utilizado, né, na capa e no título, né, meio sol amarelo. Né? Justamente pela questão, né, dessas tradições, né, desses conflitos existentes entre as próprias comunidades. No livro nós vamos ter as irmãs gêmeas, mas que são diferentes, né, e as pontas aqui desse sol, que também está na bandeira, são as comunidades, né, da Nigéria, são as 11 comunidades da Nigéria, são 11 pontos ali, tá? Bom, quais são os temas que estão presentes, então, no livro, né? Colonialismo, né? Então, isso ela vai falar bastante, né? A questão, né, de como, né, a questão principalmente do branco, né, a chegada do homem branco, do europeu, né, o racismo, a extravagância dos ricos da África pós-colonial. Né, então, ela faz muita crítica em relação a isso aqui nesse romance, né, assim, de você olhar por uma janela, você vê um lado da cidade, né, totalmente miserável, né, e no outro você, né, ter ali aquela questão de esbanjar, né, e tudo mais. Então, não é só lá que acontece isso, né, mas aqui ela vai abordar isso aí. Tramas familiares e amorosos, então ela vai trazer, por que ela vai trazer as questões familiares, né, porque como ela é uma feminista, né, ela vai mostrar que todos precisam ter ali o seu papel, né, e homens, né, têm os seus papéis, mulheres também, mas às vezes pode ter essa inversão, é isso que ela vai tentar mostrar. Tradições e costumes, a condição da mulher e os conflitos étnico-raciais e religiosos, né, porque justamente nesse livro ela vai, né, trazer um pouquinho sobre o cenário ali da guerra da República de Biafra. Bom, tudo bem aí, pessoal? Vamos falar um pouquinho, então, como que essa obra é estruturada. Ela é composta de 37 capítulos, né? O que é interessante dos livros da Chimamanda, que
todos eles você consegue baixar em PDF, são e-books, nós temos em e-book. Então, deu vontade de ler, então não passe vontade, né? E é uma leitura muito rápida, como eu falei, prazerosa, envolvente, enfim, né? Se você puder, né, faça a leitura, pelo menos aí, a história, né? O Perigo de uma História Única, que ele é pequenininho, mas muito impactante, tá? E aí, então, no Meio Sol, no romance Meio Sol Amarelo, nós temos aí 37 capítulos, né, divididos em 4 partes. E ele não é um romance linear, né, ele é um retorno. É assim, ela não começa falando, né, da guerra, né, mas aí vai ter momentos da guerra, então ela não tem essa linearidade, tá? No desenvolver do romance, surgem vozes de várias personagens. O Gu, Olama e Kainene, e Richard, né? Tem mais um personagem, que depois eu vou mostrar aqui para vocês, mas, assim, são esses 4 personagens que acabam tendo mais vozes, né? A Olana e a Kainene são as irmãs, tá? E o garoto pobre é o Hugo, né? E o jornalista britânico, né? Então, o que acontece? Ela traz a visão, né, de um menino, né, um menino pobre. Vou contar um pouquinho para vocês depois da história, né? As 2 irmãs, elas fazem parte de uma família muito rica, muito influente de Ibu, tá? E o jornalista britânico. Então, vejam que nós temos aí, né, visões diferentes, né, sobre... e esses personagens, eles vão se entrelaçando. Tá? Bom, quem é o Hugo? Então, assim, é um menino, né, pobre, né, que foi levado por uma tia para a casa de um professor, né, para que ele fosse o criado desse professor, né? Então, uma das coisas que ele já fala logo no início, esse garoto, é que ele não imaginava que as pessoas podiam comer carne todo dia, né? E ele ficou encantado com a parede que era feita de forma diferente, o cimento liso. Então, assim, ele vai, né, pela descrição ali do cenário, né, esse garoto vai mostrando a diferença, né, dos 2 lados do mesmo, né? Por exemplo, são só comunidades diferentes, né, mas pertencem ao mesmo território. Aqui ele faz um comentário sobre a geladeira, né? Quando viu a coisa branca, quase tão alta quanto ele, entendeu que era a geladeira. A tia já tinha lhe contado a respeito. Uma despensa gelada, explicara ela, que evitava que a comida estragasse. Abriu e, boquiaberto, sentiu o ar frio correndo pelo rosto, né? Então, aqui, como que ele reage diante da comida. Então, é muito interessante como a Chimamanda vai descrevendo esse processo. Esse professor, né, na casa de quem ele foi trabalhar, é um professor que não admitia que o pai desse menino não tivesse insistido ou feito alguma coisa para ele continuar estudando, né? O menino falava, mas meu pai não tinha dinheiro, ele que fizesse um empréstimo, né? O professor falava. Então, esse professor vai incentivar esse garoto a estudar, né, a aprender. E aí, aqui entram algumas questões que a Chimamanda traz, assim, de uma forma fantástica, né? Então, o professor fala, como é que podemos resistir à exploração se não temos as ferramentas para entender o que é exploração? E aí, o professor fala para ele, né? Existem 2 respostas para as coisas que eles vão lhe ensinar sobre a nossa terra. A resposta verdadeira e a resposta que você dá na escola para passar de ano. Você tem que ler livros e aprender as 2 versões. Eu vou lhe dar livros excelentes. Gente, isso é muito forte, né? Então, olha, 2 respostas para as coisas que vão ensinar para ele, né? Então, aquilo que a escola leva, né, que a escola ensina, mas aquilo que é o verdadeiro, muitas vezes, é essa reflexão que ela traz, né? Vejam como é forte. Ele diz assim, ó, eles vão lhe ensinar que um homem branco, chamado Mungo Park, descobriu o rio Níger. Isso é besteira.
Nosso povo pescava no Níger, muito antes que o avô de Mungo Park tivesse nascido. Mas no seu exame, escreva que foi Mungo Park. Né? Então, assim, esses são alguns ensinamentos, né, que esse professor passa para ele, tá? E aí, então, né, claro, né, gente, tem muito mais coisas, mas vou fazer, então, né, uma compilação, né, desses principais personagens aqui, tá? Em seguida, nós vamos para o segundo cenário do livro, que eu falo que como são visões diferentes, né, aí a Chimamanda entra com a parte agora das irmãs ricas, né, e ela, né, que apesar de serem gêmeas, elas não são gêmeas idênticas na fisionomia e também na personalidade bastante distintas, né, filhas de família rica e muito influente na Nigéria. Então, eu achei interessante primeiro trazer aqui para vocês quem é a Olana, quem é a Kainene, né, e como que a família, né, os pais tratavam essas mulheres, né, e depois, né, como que elas vão ser mulheres ali no trabalho e no casamento, né, que é o que a Chimamanda ela faz, né. Então, a Olana é a mais querida pelos pais, não se interessa em envolver-se com os negócios da família, contrariando o seu pai, muda-se para Nzuka com o intuito de trabalhar como professora na universidade local e morar próxima, e seu companheiro, Odenibo, um revolucionário nacionalista. Tá? Então, aqui, a Olana, né, ela não tem essa ânsia, né, pelas questões da família ali, pela questão material, né, tanto é que ela vai embora, né, deixa aquela comodidade, e o Odenibo é o professor do garoto, que eu estava comentando com vocês agora há pouco, né, que é esse revolucionário nacionalista. E a família não concordava, né, porque ele era professor e ela, né, tinha toda a questão da família, os pais tinham a maior rede de hotéis lá da Nigéria, né. A irmã Kainene, permanece em sua cidade natal, assumindo seu destino. Os negócios da família, dispondo de uma praticidade e objetividade sem igual, fechando grandes contratos, né? Então, ali, quando a Chimamanda fala, assumindo o seu destino, né? Então, aqui vocês vão entender por quê, tá? Aí, aqui, tem alguns fragmentos do livro que eu trago. Kainene sempre foi uma criança retraída, desagradável. A filha, que por nunca ter tentado agradar os pais, deixava a tarefa toda para a Olana. Kainene, com seus sentidos afiados, sua língua cortante e sua extrema autoconfiança. Você é a boazinha, a favorita, a beldade da família e a revolucionária africanista, pura e simplesmente. Então, aqui, né, a Kainene ela já é mais expansiva, né? Ela, né, sempre já foi, né, bem diferente da irmã, né? Então, aqui agora eu vou trazer algumas falas, né? Então, aqui, a fala de cima da Olana, né? O Maxwell é um empregado deles, né? E ele foi servir, né? Terminou de servir o jantar, e a Olana sempre agradecia, né? Daí ela coloca, ninguém mais agradeceu o Maxwell. Olana gostaria que tivessem dito alguma coisa, algo tão simples de fazer, reconhecer o lado humano das pessoas que nos servem. Então, ela tinha esse lado, né, de sempre ver o outro, né, sempre se colocar no lugar do outro. E a Kainene, né, já tinha, o comportamento já condizia mais com a questão ali da questão da expansividade. Então, ela diz assim, ó, quer dizer, então, que você vai esparramar as pernas para aquele elefante em troca de um contrato do papai? Perguntou. Então, aqui, por quê? Porque a Olana, ela era a bonita, depois vocês vão ver isso aqui também, né, ela era tida a bonita, e aí, o que é interessante, o ministro, né, um dos ministros lá, ele, né, quer, né, ficar com ela, né, e
e ele, como é influente, o pai gostaria muito que ela aceitasse, né, aos convites desse ministro, para que os contratos comerciais fossem sempre, né, fechados, tá? Então, aqui é o jeito que ela se dirige para a irmã. Aí, aqui nós temos também, quando a Ulana recebe esse convite, né, esse ministro sempre instigava ela, né, sempre assediava, como ela dizia, né, e ele ofereceu até um cargo para ela, porque como as duas irmãs, né, tinham faculdades, né, elas estudaram nas melhores escolas, né, no início, então, elas tinham algo que as outras nigerianas não tinham, né? Então, ele ofereceu um emprego para ela. Daí, a mãe dela falou assim: quantas pessoas recebem um convite pessoal do ministro das Finanças para trabalhar no ministério? Disse a mãe, para ninguém em especial, com um sorriso iluminando o rosto oval e escuro, que era mais que perfeito, tão simétrico que amigos a chamavam de arte, né? Então, assim, aqui, junto à questão, né, do convite do ministro, né, pelo fato de ser a questão do interesse também, já traz novamente uma descrição da beleza, né, que a Ulana tinha, tá? E aí, a Kainene, né, quando ele ofereceu esse emprego, aí a Ulana fala, não, eu já me candidatei a uma vaga, eu vou ser professora universitária na cidade lá que ela foi embora, que eu falei para vocês o nome, eu não vou, né, não vou me bancar bonitinha para falar, né, não sei pronunciar, e ela fala, não, eu já vou para lá na semana que vem, senão eu vou perder a vaga, né. Aí a Kainene olhou, então, o chefe, o cônjuge, bem nos olhos, com aquela sua expressão neutra, tão vazia, que era quase um ato de hostilidade. E quanto a mim, é o que eu me pergunto, ergueu as sobrancelhas, eu também vou pôr meu recém-adquirido diploma em uso, né, ou seja, a oferta foi feita ali para mais bonita, tá, gente, ó, então, são coisas ali que a Chimamanda vai fazer com a questão do feminismo, por quê, né, ser alta é mais bonito, por que né, então, por que tem esses padrões, né, então, nesse romance ela vai trazendo muito bem esta visão. Aí o ministro, né, fala, então, né, que ele gostaria muito que todos estivessem presentes, né, então ele fala assim, ó, num coquetel que ele vai servir. E o que me diz de amanhã? Tem um coquetel no hotel Ikoui, disse ele. Queria que todos vocês conhecessem alguns expatriados. Eles estão à procura de terras e eu posso acertar para que comprem do seu pai por 5 ou 6 vezes mais que o preço normal. Ele fazendo o convite para o Ulama, né? Daí ela diz assim, amanhã eu tenho um trabalho beneficente com a Irmandade de São Vicente de Paulo. Então, assim, vejam que ela quebra, né, as regras, né, da mulher, né, principalmente da mulher nigeriana, né, principalmente em ter ali alguém, né, tão prestigiado, né, como ministro, e ela, não, eu não quero me envolver com isso. Né? Então, e ele deixa claro ali, né, que eu posso influenciar, né, para vender 5 vezes mais o preço normal para o teu pai. Né? Então, essa é uma das relações que ela faz. Tá? Bom, como é a questão do trabalho, né, e essas irmãs? Então, como a gente viu, elas são de famílias ricas, né, então elas tiveram uma educação fantástica, né, dominam muito bem o inglês, mas não deixam, né, principalmente a Olana, ela não deixa de falar o Ibo, tá? Como que ficou a vida delas, o profissional delas ali, tá? Como que diz respeito à área de trabalho, elas foram mulheres que conquistaram esse espaço diante da sociedade em uma época em que o patriarcalismo ainda era fortemente predominante, mas conseguiram driblar tal sistema, demonstrando-se como a nova mulher nigeriana frente ao modernismo, visando viver sua independência na sociedade em que estavam inseridas. Né? Então, assim, no romance, são relatadas várias situações, gente, em que
as duas, né? Porque a Kainene, ela vai para a parte dos negócios da família, administrar, né, os bens da família. Isso era algo tido geralmente para o homem, né? Para um homem. Então, ela tem essa quebra, né? E a Olana, né, que ela sai daquela zona ali de conforto que ela tinha, né, no sentido do conforto que eu me refiro não à questão da riqueza, né, mas aquelas influências, né, e ela vai justamente para uma região oposta, né, onde as pessoas são carentes não só em termos financeiros, né, mas também pessoais ali, né, questão mesmo de falta, né, de apoio, de direitos assegurados, tá? Aqui, esse fragmento é referente ao trabalho da Olana, tá? Então, ela é professora, né, dela fala assim, nós vamos dar aula de matemática, inglês e educação cívica todos os dias, falou Olana para o Gu e para a professora Mookelo, um dia antes do início das aulas. Temos de garantir que quando a guerra tiver terminado, todos estejam preparados para entrar numa escola regular. Vamos ensiná-los a falar um inglês perfeito e um ibo perfeito, com sua excelência. Vamos ensinar a eles a ter orgulho de nossa grande nação. Então, aqui é a Olana, né, além de ser professora na universidade, ela também fazia, né, esses trabalhos, né, voluntários com as comunidades mais carentes, né, e ela trabalhava, fazia o quê? Justamente o ensino das duas línguas, né, ela fazia questão, né, que eles falassem bem o inglês, para não serem perseguidos, né, ou estigmatizados, mas também falassem o ibu perfeito, que é a língua materna deles, né, então, para que eles, né, pudessem sentir orgulho da nação. E a Kainene, né, a irmã, né, com a queda da cidade onde morava, Kainene migrou para Orlu e passou a desenvolver trabalhos para a nação, como uma caminhonete, entregou sacos de garri, e Kainene disse ao Arson para não pôr a mão em nada, porque eram do campo de refugiados. Ela era a nova fornecedora de comida. Podemos começar a plantar no campo. Podemos fazer nossa própria proteína, feijão de soja, akid. Podemos até lucrar com isso, podemos realizar algo significativo aqui. Né? Então, assim, ela sempre teve essa facilidade, né, com os negócios, né, que para a época isso, e para uma mulher, né, principalmente, era algo, né, bastante revolucionário. Tá? Essas protagonistas, então, elas podem ser relacionadas à nação que se dividiu em busca de ideais distintos, né? Então, assim, como dentro da Nigéria nós tivemos essa guerra, né? Nós tivemos conflitos, né? Distinto, o mesmo conflito, mas por ideais distintos, né? E elas também, né? Então, uma, né, era totalmente preocupada, né, com a questão de ajudar, principalmente de conceder ali os direitos, assegurar os direitos às pessoas que não tinham esse direito assegurado, e a Kainene já tinha mais essa influência, né, essa questão mais da política, da questão, né, do dinheiro. Mas as duas queriam ali, tanto é que a Kainene, ela que manda comida para os refugiados, tá? Aí, então, aqui tem, quando a guerra eclode, Olana torna-se uma fugitiva, lutando com o marido, Odenibo, o Gu e a filha para sobreviver, enquanto Kainene torna-se fornecedora de suprimentos para a guerra, com o apoio do namorado Richard, um jornalista inglês branco, que se apaixonou por ela e pela cultura Ibo. Então, aqui, a Olana, né, ela precisa fugir, né, de onde ela estava, e a Kainene é a que fornece os alimentos. Então, elas estavam nos lugares, né, diferentes, né, por isso que o meio sol ali, amarelo, né, é como se fossem as duas irmãs ali, né, uma analogia mesmo, metade ali, metade, né, num outro lugar. Olana, a princípio, vivendo o lado mais extremo da guerra, lutando por comida, remédios, visto que a guerra acarreta grande privação, em termos gerais, sendo que Kainene
também lutou por sua sobrevivência, mas como ainda tinha alguns contatos nos primeiros momentos desse conflito, sofreu menos que a irmã. E no final da trama, é uma personagem que se transforma, assim como a sua irmã gêmea. Né? Então, assim, nessa parte do livro, gente, o que é interessante? Podem ver que ali em cima diz, ó, e quando a guerra eclode, Olana tornou-se uma fugitiva com o marido. Então, assim, houve um momento que o marido, ele fica sem ação, diante da questão da guerra, o que fazer com a família, né? Vocês vão entender depois quem é essa filha aí do casal, né? E ele fica, né, sem saber, meio estagnado ali. E é ela que precisa tomar a iniciativa, ela precisa ter iniciativa. Então, isso também é mais uma espécie de ruptura, né, que a gente tem aí do papel da mulher, né? Ela que, né, fez o papel inverso, né? O casamento, né? Então, é uma coisa que a Chimamanda fala muito nos discursos, né? Nos livros, todos eles, né? Como que é a visão do casamento, né? Então, assim, desde quando nós pequenos, né? Sejam aqui nós mulheres que estamos aqui, os meninos que estão aqui, mas como que é passar do casamento, né? Principalmente para as meninas. Então, assim, é uma questão, né? O casamento aí é uma instituição muito forte, né, culturalmente construída. Mas por quê, né, que a menina, né, que tem que, a menina que tem que, né? Então, tudo isso, né, são situações que a Chimamanda vai, né, colocar aqui nesse romance também, tá? Outro aspecto que as irmãs tiveram total tomada de decisão foi na questão do casamento, de modo que outra vez tiveram que contrariar seus pais. Mas antes de consumarem esse ideal em suas vidas, seus pais tentaram arrumar a uma delas um pretendente, como era comum fazer isso na época. Né? Então, a Olana, né, ele tentou arrumar o casamento com o ministro, né? A Kainene não, né, porque ela era tida como a mais feia. Né? Então, é isso que a Chimamanda vai mostrar aqui. Por quê? Né? Por que uma precisa ter o casamento arrumado e a outra não? Né? Qual que é o padrão de beleza para isso? Os pais das gêmeas não tentaram arrumar um marido para Kainene, porque além dela não apresentar beleza que pudesse ser comprada, como a de sua irmã, ela era tratada como um homem e que era destinada apenas a cuidar dos negócios da família. E o pai ele tratava como tal. Então ele dizia assim, ó, Kainene não é só como um filho homem, ela é como dois filhos homens, disse o pai. Olhou para Kainene, desviou o olhar, como se o orgulho no rosto dele não importasse. Né? Então, assim, não era como um filho homem, é como dois, né? Porque ela ia cuidar dos negócios da família, né? E ainda ia casar, né? Mas ela não seguia os padrões de beleza, né? Então vejam, né, que a família tenta arrumar o casamento, né, para uma delas, porque ela tem ali o que a gente chama de mercadoria de troca, né? A beleza, né? Então eu vou comprar, né? E a Olana em várias, a Chimamanda, em várias partes do livro, a personagem, Olana, ela fala, né, de que os homens sempre tentavam passar a mão nas pernas dela, né, situações que as pessoas achavam comum, mas que ela nunca aceitou. Né, então isso, né, é uma coisa que é muito comum nós ouvirmos ainda hoje. Né. A autora faz uma crítica de como a mulher era vista naquela época, pois não por ser considerada bonita, né, ela só serve para o trabalho. Né, quando ela não é considerada bonita, então, né, só vai servir para trabalhar. E Olana, por ser bonita, é usada como mercadoria de troca, né, de contrato para os pais. Olana tem seu corpo objetificado e é usado, né, como uma mercadoria, cristalizando a ideia de que mulheres bonitas não podiam ser inteligentes. Né? Então, isso, né? Ai, gente, isso dá uma revolta, né? E aí, e por isso que esse romance é fantástico, né? Já com Kainene, a ideia é oposta, pois por não ser bonita, não serviria como mercadoria para o seu pai. Mas ela era como dois filhos homens, porque ela era inteligente. Né? Então vejam, né, como isso é forte, né, e como às vezes a gente como mãe, né, a gente acaba passando isso,
né? Como se fosse uma coisa comum? Não pode, né? Então, isso precisa, né? Essas leituras, eu falo, a Chimamanda, né, principalmente ali, os conselhos que ela dá para a amiga lá na carta, acho que toda mãe tinha que ler. Toda mãe tinha que ler, para saber como criar as filhas aí, né? E os pais também, né? Em meio ao mundo dos negócios, Kainene conhece o jornalista inglês, o Richard Churchill, e atam um relacionamento não convencional, que foi se intensificando ainda mais no decorrer do conflito de Biafra. No entanto, eles não realizaram nenhuma cerimônia religiosa ou civil de sua união. Passaram a morar juntos, vivendo um relacionamento moderno. Então, o Richard é o próximo personagem ali, né, o próximo protagonista também, mas assim, eles começam o romance numa reunião de negócios, né, mas ele estava com uma outra pessoa, né, com uma outra, uma americana mesmo, né, e então nós vamos identificar ali as visões do Richard em relação à Nigéria, né, então ele vai para lá para escrever sobre a guerra, e aí ele vê que o que ele aprendeu, né, o que ele leu, né, é totalmente recortado, fragmentado em relação ao que ele realmente vai ter ali. E trago uma descrição, né, do pretendente né, do marido, na verdade, da Olana, né, que é o Denibo, por causa dele ser mais pobre, né, e ela enfrenta não só a parte da resistência da família, né, mas a dele também. A dele, porque assim, como ele vinha de uma família muito pobre, a mãe dele, né, não gostava, né, do comportamento da Olana. Né? Então, ali, ó, o Denibo, já que ele vinha de uma classe muito baixa e, por fim, houve a traição de seu parceiro, a mala, a calada comum e feiosa, tinha dormido no quarto do patrão. O Gu ficou imóvel. Sua preocupação era com o que iria acontecer se Olana descobrisse. Então, aqui, gente, o que nós temos? Né? Aqui a Chimamanda, ela faz uma crítica de como os homens, só pelo fato da ausência das mulheres ali, eles podiam, né, traí-las, eles podiam ter as amantes, né? Então, essa mala, né, foi uma amante dele, né, do esposo da Olana. E aqui tem outra questão, né, de rupturas, né, porque não era comum, né, que houvesse uma separação pela traição do marido, né, porque a mãe da Olana mesmo, né, a mãe das gêmeas ali, ela também, né, sempre foi traída pelo esposo, mas, né, era tido como uma situação normal, né. Porém, né, claro, como tem aí a Chimamanda, ela vai tentar, né, fazer essa ruptura, né, quando a Olana descobre essa traição, ela fica magoada, quer terminar a relação, algo incomum para as mulheres da época. Sua própria mãe, né, era traída. Então, o que ela faz, né? Ela vai buscar apoio com uma tia, que diz o seguinte para ela: você nunca deve se comportar como se sua vida pertencesse a um homem. Ouviu bem? Disse tia Ifeca. A sua vida pertence a você, e só a você. Né? Então, aqui, o que a Chimamanda faz, gente, nessa parte do romance? Ela traz uma tia, né, que não tem a formação, né, acadêmica, ela não tem os estudos que as sobrinhas têm, né, mas que ela tem esses princípios, né, falando que ela não precisa ficar com ele, né, ela foi traída, ela não precisa viver com ele, né, então, aqui mais uma ruptura que a Chimamanda coloca, tá? Aí, gente, o que acontece? Antes de eu vir aqui, então, aqui, o Odenibo, que é o marido da Olana, né, então ela acaba, né, se separando, e ele acaba engravidando essa Amala, tá? Aí o que a Olana faz, né? Ela se envolve com o marido da irmã, com o parceiro da irmã, com o Richard, né, com o jornalista, né, então surge mais uma traição, né, e aí, então, ela aqui mostra, né, a questão, né, de que nessa época era permitido que só os homens, né, tivessem os casos extraconjugais, né, e ela
né, ela rompe isso, mas ela faz isso com o marido da irmã, né, companheiro da irmã, né, então, assim, é uma situação que causa um certo choque, né, por que o marido, o companheiro da irmã, né, então elas já não se davam, né, já tem um histórico ali familiar não muito bom, né, então elas, o que acontece, né, no decorrer do romance? Elas acabam voltando com seus respectivos esposos ali, mas então voltou para o tradicional, né, mais ou menos, né? Então a Olana volta com o professor, o Richard volta com a Carmine, e, né, a gente tem ali uma certa submissão de novo, uma essa passividade, né, que aceitassem as tradições sem reclamar. Tá? Diante desse episódio, então, as gêmeas recaem nos modos tradicionais do patriarcado, né, de modo que acabaram por perdoar seus parceiros, a fim de não romperem seus relacionamentos. Mas o relacionamento entre as irmãs ficou afetado. Né? Então, elas continuaram brigadas, né? Nesse sentido, embora ambas sejam mulheres à frente do seu tempo, e Olana ainda tenha traído o parceiro para se vingar, as irmãs não conseguem escapar ao que pregava o patriarcado, que incutia nas mulheres a ideia de que deviam perdoar seus parceiros, já que a culpa de uma traição recaía sempre na amante, nunca no homem. Tá? Então, assim, tem algumas situações, né, que no livro, né, que a Chimamanda, ela acaba, né, voltando ali um pouco para o tradicional, ali, ela não consegue romper totalmente, tá? E aí, gente, o que acontece? Nenhuma das duas conseguem ter filhos, né? Nenhuma das duas conseguem ter filhos. Então, lembra que lá naquela parte, daquele fragmento lá, que a Olana com a filha, o Gu e o esposo fugiam da guerra lá. Então, essa é a filha, né, vinda do romance ali, extraconjugal, né? Então, a Olana acaba assumindo a maternidade, né, que não foi gerada, muito menos planejada. Cria a filha do seu companheiro, fruto da traição. Então, aqui nós temos a construção de uma família não tradicional nigeriana, né? Então, que teve essa ruptura. Caiane também não tem filho, né? Mas ela sempre, né, ajudava os filhos, a criação dos filhos dos refugiados, né? E defender, né, como podia essas crianças, tá? Principalmente na questão da violência física, né, psicológica, e até o abuso sexual. Né? Então, assim, a Kainene, ela não teve filhos, né, mas ela tinha um compromisso muito forte com as crianças, né, da Nigéria ali. Tá? A comparação das protagonistas, então, da obra Meio Sol Amarelo, remete à construção da nova mulher africana, da nova nação, né, depois da guerra, que apesar dos conflitos de guerra, colonização, lutam frente às circunstâncias do ambiente para o estabelecimento de novos ideais que o feminismo defende. Os papéis dessas mulheres foram de fundamental importância na presente ficção, surpreendendo o leitor, pois apresentam-se como mulheres à frente de seu tempo, por seu protagonismo e força em uma guerra quase sem fim, mesmo que em alguns aspectos recaiam nos ideais do patriarcado. Então, assim, são as duas, né, elas trazem essa construção dessa nova mulher, principalmente africana, né, porque é a visão, né, é a intenção da Chimamanda, né, desmistificar a história única, tá? E, por fim, né, nessa última parte, eu acabei não dando muita ênfase, né, que é o Richard, né, mas não, né, porque é menos importante, mas como o nosso foco, né, nos nossos encontros né, a questão do feminismo na literatura, né, eu acabei focando mais nas personagens ali, né, nas irmãs. O Richard, então, gente, ele é o outro personagem também central, como eu falei, eles são em 4, 5 personagens ali, que são todos importantes, né, ele é um inglês, jornalista, e sonha em escrever um livro sobre a guerra. Aqui também vem aquela outra questão, né, o olhar estrangeiro aparece na narrativa. Na maioria delas, né, na maioria das obras da Chimamanda, das 5 obras, sempre tem o olhar estrangeiro, né, para mostrar, né, esses contrapontos que nós temos, tá? Ele vai, então, para
para a Nigéria para escrever sobre a guerra, né? Então ele corre riscos também, mas ele não corre um risco tão grande pela condição de ser um homem branco, né? Então ele tem certas vantagens, né? E aí, então, ali ele acaba, no decorrer da parte do romance, que o Richard, que assume ali a parte da narração, né, ele traz um fragmento assim, sobre a regra do jornalismo ocidental, né, ele ouve, né, os colegas falarem, né, 100 negros mortos equivalem a um homem branco morto, né, então, assim, ele, né, tem essa visão, assim, de raiva, né, poxa, mas por que esses comentários jocosos ali? Então, ele é um personagem desmistificador das visões eurocêntricas, né, então ele vem, né, ele vem com aquela visão ali do europeu, do branco, né, mas ele respeita, né, é muito interessante a forma com que ele respeita, quando ele quer escrever sobre algumas questões, ele vai nos povoados, e ele já estudou muito, principalmente sobre cerâmicas, ele adora falar sobre isso, e aí os personagens, as pessoas começam a contar as coisas para ele, e fala, meu Deus, como eu não sabia nada, eu só sabia sobre aquela questão do livro, né, vistas no livro. Então, na verdade, ele se reconhece como um peixe fora d'água, né. Richard é um ocidental disposto a aprender com o outro, que respeita as diferenças e reconhece o devido valor que tem a cultura africana, tá? E, para finalizar, né, eu trago aqui até essa última parte, né, que para montar essa apresentação, eu acabei lendo bastante coisa, principalmente uma dissertação de mestrado muito interessante, né, e de lá que eu puxei essa ideia principal aqui, né. Então, Meio Sol Amarelo é como portador de questionamentos, inquietações, resistência e contraposições do africano para com a implacável força ocidental. O romance coloca à frente do leitor uma guerra civil que não se compadeceu com a vida humana, matando de fome milhares e milhares de crianças e bus, para citar alguns dos indivíduos que morreram. Trazendo à cena os impactos coloniais na Nigéria, Chimamanda, faltou ali, né? Utiliza os mesmos mecanismos que o homem branco usou para deturpar a África, e os seus, como a escritora romanesca, para traçar um percurso em que coloca no centro a voz do africano. Símbolos de resistência, Olana, Kainene, Odenibo e Ugu são personagens que desmascaram a suposta supremacia branca e revelam uma África autêntica, consciente, forte e resistente. Então, assim, eu gostaria agora de finalizar com um fragmentozinho aqui, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é da palestra da Chimamanda. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Aqui. Já deixei separadinho aqui o fragmentozinho para a gente fechar. Justamente a parte que ela... justamente a palestra que ela fala o perigo de uma história única, tá? E aqui ela está contando, né, de quando ela chegou nos Estados Unidos, tá? University in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well, and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music, and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. She assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this: she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me, as an African, was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way, no possibility of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals.
I must say that before I went to the US, I didn't consciously identify as African. But in the US, whenever Africa came up, people turned to me, never mind that I knew nothing about places like Namibia. But I did come to embrace this new identity, and in many ways, I think of myself now as African, although I still get quite irritable when Africa is referred to as a country, the most recent example being my otherwise wonderful flight from Lagos 2 days ago, in which there was an announcement on the Virgin flight about their charity walk in India, Africa, and other countries. So after I had spent some years... Então, acabei saindo. Então, seria isto, né, a minha participação com vocês aí, né, espero ter contribuído, né, espero que tenham gostado. Agora vamos, então, às perguntas. Obrigada, prof. Né? Foi maravilhoso. Esse livro é muito impactante, né? É um livro que eu li e eu costumo dizer que eu sofri não pela leitura, porque não é difícil de ler, mas a Chimamanda coloca tão rico as personalidades dos personagens que eu sofri junto com eles. Assim, enfim, a parte que eles estão assim na guerra e que a filhinha deles está quase morrendo foi muito chocante. Foi assim, uma das partes que eu mais fiquei impactada. A gente se envolve, né, Rúbia? Muito Eu me envolvi muito. Esse livro é maravilhoso. Então tá aberto, pessoal, para quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Elogios são muito bem-vindos também. Então é com vocês agora. Um de cada vez. Oi, professora, tudo bem? Oi, Gi, tudo bem, e você? Tudo bem, professora. Primeiro, parabéns aí pela fala. Obrigada. Enriquecendo os nossos encontros. Muito obrigada. E, na realidade, eu gostaria de saber como que se deu a sua proximidade com a Chimamanda, como você conheceu, em que momento da sua vida, enfim, mais ou menos isso. Obrigada. Assim, né, a gente que é apaixonado por leitura, né, e eu sempre, como professora, acho que vocês que já foram meus alunos sabem, né, eu sempre me preocupei muito em tentar passar para os meus alunos da forma mais imparcial possível as coisas, né, e ao mesmo tempo fazer parte da vida deles, né? E a Chimamanda, ela entra na minha vida justamente no momento que eu estava fazendo uma pesquisa sobre o papel da mulher na literatura, né? E assim, ela tem essa força, né? Principalmente na literatura africana, nigeriana, né? Então, assim, foi numa das minhas, eu estava preparando uma aula quando eu trabalhava, né, com a literatura numa outra instituição, que foi no ano de 2010, mais ou menos, 2010, né, que foi quando eu, né, fui conhecer, né, um pouquinho da Chimamanda. Tá? Então, assim, a partir de então, né, a gente fica sempre atento, o que tem dela, o que mais que dá para ler, né, então é sempre muito, né, ela entrou na minha vida dessa forma, né, sendo mulher, sendo guerreira, né, e rompendo, né, gente, muitos estigmas que a própria sociedade, e principalmente os meios de comunicação, colocam. Sim, professora. Muito obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, Gi, obrigada. A Rafa colocou aqui, incrível, prof, obrigada a você, Rafa. A Sônia, que preparo, obrigada a você, Sônia, pela participação.
Natália, prof, você é sempre incrível. Ah, obrigada. A Esther, ótima sua fala, parabéns, espero ter acesso a mais diversidade no mundo e na literatura. São preciosos os professores que procuram nos aproximar de perspectivas diferentes. É bem isso, né? A gente é o que a gente tenta fazer, né? Não trazer só aquilo que é colocado como best-seller, né? Não, mas poxa, por que ele está lá como best-seller, né? Não é só porque ele é bom, muitas vezes. A gente sabe que alguns são porque tem indicações, né? Então, muitos que não são best-sellers são muito muito melhores, né? Prof, Oi. a gente estava comentando esses dias, inclusive, que quando nós propomos, né, no grupo do Literaria aos professores que o tema seria mulheres na literatura, você foi a única professora que escolheu uma mulher negra, né? Interessante. Não alfinetando os outros professores, pelo contrário, tem toda uma diversidade de fato, mas tem esse fato, né? Esse recorte, que você foi a única aí que trouxe a Chimamanda. E nós sabemos, a partir da nova grade de letras, os alunos terão mais contato, né, com a literatura negra. Então, eu queria, mais uma vez, não é puxar saquismo, mas mais uma vez agradecer, porque enriquece o nosso pensar literatura, né, prof? A gente fica muito reduzido a clássicos. Você falou. E é bem interessante, né, Gi, porque, assim, numa das respostas que a Chimamanda dá numa entrevista, ela fala que a literatura é literatura de um modo geral, né, os autores de um modo geral, eles estão numa prateleira, mas a literatura africana, ela não está lá, ela está numa outra prateleira, né, então, assim, é justamente isso que me chama a atenção. E você fala, né, dessa questão, né, no semestre passado, no ano passado também, eu acabei escolhendo o moçambicano, o Mia Couto, então eu gosto muito dessa diversidade, né, gente, eu falo, é uma riqueza, né, a gente vê que a gente não sabe nada e que a gente não é nada, né, todos contribuem, todos. Tem uma fala dela no, né, O Perigo de uma História Única, que ela fala que conheceu os livros ingleses, em que os personagens tomavam cerveja de gengibre e faziam bonecos de neve. E ela tinha um desejo por escrever, e na África eles comiam manga e não tinha cerveja de gengibre. E é interessante como ela trouxe mesmo para nossa contemporaneidade, assim, essa visão de que a África não é só o que passa nos intervalos aí de propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, né? Tem muita riqueza, foi muito bom, prof, muito obrigada mesmo por ter trazido, eu fiquei muito feliz quando você falou, assim, e, enfim, eu fiquei muito feliz mesmo, porque esse livro, eu acho ele incrível, e até peguei outros agora, que me recomendaram, Americana, que fala que muda a visão com relação à imigração e tal. Muito legal. Muito bom. Muito interessante. Tem mais alguém que falou aqui no chat, mandou um recado aqui. O Ricardo. Gostaria de agradecer a ótima aula, foi muito completa e muito tocante. Conheci Chimamanda recentemente com o livro Para Educar Crianças Feministas. Portanto, sou muito leigo, mas mesmo sendo um livro breve, ele é muito forte, me fazendo notar vários dos problemas que ainda são comuns em nossa sociedade. Alguns, inclusive, por mim. Por isso, eu quero muito ler os outros livros dela para constantemente desconstruir-me. Quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de participar. Que bom, muito, né? Importante a sua escolha, professora. Essa desconstrução nossa, Ricardo, é necessária, né? Sempre, né? A gente precisa se desconstruir. Né? E eu acho que isso é importante, principalmente para se colocar no lugar do outro. Né? Eu acho muito interessante. Mas que bom que você começou a ler, você vai se encantar. Assim, depois que você leu o primeiro, agora você já tomou um gostinho. Agora você vai ver como é bom. A Cíntia também te mandou um recado, prof. Obrigado pela palestra, professora. Não sei se você ou os colegas aqui do grupo já leram, mas também temos a Butch Emecheta, não sei se é assim que fala, e a Bayomi Adebayo, que tratam da Nigéria. Mulher e Matemática, fica como dica. Cíntia, me ensina a falar esse nome aqui, por favor.
Que legal, eu não conheço não, Cíntia, mas Eu eu vou também. até já tomar nota aqui, com certeza, né? A gente já vai Oi, meninas. Vocês fazer estão conseguindo me ouvir? Sim, Sim. Ah, então, eu também não tenho muita certeza de como fala, mas eu ouço as pessoas falando Bushi, Emecheta, e a Iobami e a Debayo. Eu não sei se foi a Bushi, mas uma das duas autoras, a Chimamanda, até indicou ela para aquela caixinha da tag literatura, e daí a Bushi foi indicada pela Chimamanda a leitura. Daí eu achei bem interessante. Da Bushi, eu só li o primeiro livro dela, mas eu tô com outro aqui para ler, que é o Alegrias da Maternidade. E ela tem uma linha de pensamento bem parecida com a da Chimamanda, então a leitura é bem legal. obrigada pela sugestão, Cíntia, já até anotei aqui, Alegrias da Maternidade. Eu Obrigada. agradeço, professora, muito obrigada. Imagina. O bom é que a gente trata de um autor e vai trabalhando com outros, né? Porque são livros que conversam entre si, né? Sim. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? O prof quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Acho que a minha parte já está. Já falei bastante. Então, já que está todo mundo tranquilo, vou encerrar. Então, eu quero te agradecer, professora, mais uma vez. Foi incrível a sua aula. Obrigada sempre pelo suporte, por ter nos ensinado, mostrado vários caminhos, e a gente chegou aqui com literaria, né? Eu e as outras meninas, nós chegamos aqui com literaria porque nós temos esse suporte, né? Temos pessoas que nos inspiram. Obrigado pelas suas aulas, obrigado pela aula de hoje, obrigada a todos, todas e todes que estiveram aqui com a gente hoje, ouvindo sobre a Chimamanda, que para mim é uma das melhores autoras da atualidade, assim, eu sou apaixonada. E dizer para vocês que estiveram aqui com a gente até hoje, né, o Literaria acontece porque vocês nos assistem, porque vocês nos dão esse suporte. É o nosso último encontro do ano, infelizmente, eu vou sentir muita falta, que para mim é um momento assim que eu adoro ver esse projeto sendo colocado em prática. Mas para o ano que vem estaremos novamente com literaria, vamos nos organizar de novo com a FAI para trazer os melhores professores, os melhores conteúdos para todos. Então nos acompanhem no Instagram, Facebook, YouTube, nós estaremos alimentando essas redes sociais para mostrar o nosso projeto e como ele está sendo encaminhado. Então agradecer muito, muito obrigada. Obrigada, Rafa, Giovana e Roberta, também, Tailine, Evelyn, que nos dá um maior suporte também, professor Rogério, Andréia, enfim, a todos vocês que estão aqui, muito, muito obrigada. E eu vou pedir a todos agora que liguem os seus microfones e vamos dar uma salva de palmas para a professora Juliana, que ela merece. Obrigada, prof. Obrigada, gente, é um prazer, né, sempre estar aí com vocês. Desejo a todos aí um final de ano iluminado, abençoado, né, que fiquem bem com suas famílias, né, e que Deus sempre, né, esteja no coração de todos vocês, tá bom? Um beijão para vocês e muito obrigada pela participação de vocês, tá? Adorei. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, até.